Muito bem. Agora vamos para a parte final. O temor do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Oh, glória a Deus. Esse texto é demais. O Espírito Santo usa a palavra e como meio para fazermos vencer. Ele nos santifica como processo, mas também é um meio dele usar o temor do Senhor. O temor do Senhor é um meio usado pelo Espírito Santo para nos fazer vencer o pecado. Você vai ver isso. Quanto ao que me escrevestes... Eita, não, senhor, está errado. Deixa eu ver se foi eu que anotei errado. Bota 2 Coríntios 7, verso 1, vamos ver. Agora a gente chegou onde queria. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. As promessas aqui é o que diz o contexto, tá? Andarei entre vocês, vocês serão para mim um povo, vocês serão para mim filhos e filhas. Essa é a promessa. Deus ser nosso Pai. É o que está no contexto final do capítulo 6. Então ele emenda aqui. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Santificação, santidade. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor do Senhor aperfeiçoa a santidade. Olha como o temor do Senhor é poderoso. A santidade nos faz ter vitória sobre o pecado. E o temor do Senhor faz o quê? Aperfeiçoa a santidade. Deixa algo que é extremamente elevado, mais elevado ainda. Para que não haja espaço para o pecado. 1 Pedro capítulo 1. Vamos do verso 14 ao verso 17. Veja como é o mesmo assunto, irmão. A situação é a mesma, preste atenção. Como filhos da obediência, por quê? Porque você está sendo santificado, separado. O Espírito de Deus te leva à obediência o tempo inteiro. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vamos lá, segue. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Segue. Porque escrito está, ó, a palavra de novo, está sempre ali. Palavra, obediência, pureza, está sempre junto. Sede santos, porque eu sou santo. Verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, preste atenção na nossa responsabilidade aqui, segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É extraordinário isso aqui, irmão. Palavra, obediência, santidade, separação e agora o temor do Senhor. Durante quanto tempo? Durante todo o tempo da nossa estadia aqui na terra, da nossa passagem, da nossa peregrinação aqui na terra. Pastor, eu não sei o que é o temor do Senhor. Eu vou te dizer já já o que é o temor do Senhor. Tá? O temor do Senhor é algo extraordinário. Antes de responder para você, a gente vai ler alguns versículos que falam algumas coisas sobre o que é o temor do Senhor e depois eu venho com algumas colocações muito práticas sobre o que é o temor do Senhor. Jó 28, 28. Oh, palavra, gente do céu. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Salomão diz que é o princípio, aqui está definindo, é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Uau! Que passagem, que palavra, que afirmação poderosa. O que é o temor do Senhor? A sabedoria. Não é apenas um princípio, não é apenas um começo, também é conhecido como a sabedoria de Deus. Vamos lá. Salmos de número 119, verso 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Se o temor do Senhor é a sabedoria e a inteligência, guardar os mandamentos do Senhor é o desejo do coração de quem tem o Espírito Santo agindo na vida dele.
O desejo não é pecar. Ah, pastor, a carne é fraca. Irmão, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo te lidera, te influencia, te comanda. Então o que tem dentro de você é isso aqui, ó. De todo o coração te busquei. É o que entra dentro de nós e fica. Eu tenho sede de Deus. Eu experimento da vontade e da presença de Deus e não me sacio. Eu sempre quero mais. Eu nunca enjoei da presença de Deus. Todas as vezes que eu sinto a sua santa presença, é novo. De novo. E é o que a gente quer. Para quê? Para que sempre a palavra de Deus esteja diante de nós. Para que nunca deixes fugir de nós os seus mandamentos. Continuando. Provérbios 1, verso 7. Fala do princípio, né? O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Ó, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O Provérbios de número 9, verso 10 vai repetir a mesma coisa. Coloca aí para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Tem que ter prudência. Mas a sabedoria vem antes. Sem sabedoria não tem prudência. Não tem o desviar-se do pecado. O viver santo. Preste atenção nos sinais do Espírito Santo na sua vida. O guiar do Espírito Santo muitas vezes é sutil. É suave. Quando você olha para uma determinada situação e diz, pode ter certeza, o Espírito Santo em você não vai não. Põe a mão não. Não toma a decisão naquela direção não. Ora primeiro. Ora antes. Ora sempre. Você vai ver que bênção que é na sua vida. Pastor, afinal de contas, o que é o temor do Senhor? Eu vou dar algumas definições. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara como santo. Eu pergunto para você, meu amado irmão, você tem um profundo e permanente respeito por Deus? Isso é temor do Senhor. Profundo. Entrou dentro de você pela palavra. E a gente já viu que a palavra penetra ao mais fundo do ser humano. Você tem isso profundamente dentro do seu ser? Um profundo respeito por Deus e pelas coisas que Deus declara santo? Isso é temor do Senhor. Segundo, o temor do Senhor é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em nossas vidas. Uau! A gente tem muito que aprender sobre honra, né, irmãos? Colocar Deus no ponto mais elevado e mais honroso da nossa vida. Isso transforma o ser humano em alguém diferenciado. Ele não vai ser igual ao mundo em nada, pode ter certeza. E na luta contra o pecado ele é um vitorioso. Quem diz amém? Terceiro, o temor do Senhor é tremer profundamente em reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha de sua palavra. Isso aqui é extraordinário. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus hoje? Uau! Quando a gente sente a presença de Deus e quando ela se manifesta de forma forte, como é que a gente fica? A gente se maravilha, mas encolhe, não é verdade? A gente não fica assim, oba, não, a gente não fica oba. A gente fica mais maravilhado. Então a gente tem que ter isso na mente. Trema profundamente, dentro e fora do seu ser, pela presença de Deus e pelo privilégio de sua palavra. Essa primeira parte é fácil, a segunda é que é complicada, né? Para alguns de nós, né? A gente não treme diante da palavra. A palavra parece que não faz vibrar alguns de nós. É o deleite da palavra de Deus que o Provérbios primeiro fala, que muitos de nós têm que descobrir. O prazer, a alegria da palavra, né? Em quarto lugar, o temor do Senhor é adorar apenas a Deus, com louvor apaixonado e com ações de graças contínuas. Uau!
O temor do Senhor é adorar apenas a Deus. Os homens estão adorando homens, idolatrando times de futebol, idolatrando político de estimação, idolatrando esquerda ou direita, sei lá o quê. E o temor do Senhor nada tem a ver com essas coisas. É adorar apenas a Deus com um louvor apaixonado, vibrante, fervoroso e com ações de graça contínua, né? Quem adora a Deus assim sabe o quanto a gente tem a agradecer a Deus, mesmo muitas vezes a nossa vida estando em meio a tragédias, né? Essa semana eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que o falar da pessoa é um falar de gratidão. Ele não está lá lamuriando porque a casa sumiu, perdeu. Ao contrário, ele está lá ajudando voluntariamente. Ele não tem mais casa, não tem mais roupa, não tem mais nada. Mas sabe o que ele está fazendo? Em vez de ficar num abrigo parado, esperando a marmita ou a assistência, ele está em meio às águas ajudando a salvar outras vidas. Isso é adoração, irmão. Isso é gratidão contínua. Isso são ações de graça contínuas da presença de Deus. Isso é ser cristão. Isso é o temor do Senhor. Uau! Em quinto lugar, o temor do Senhor é amar a Deus e odiar o que Ele odeia, o que Ele detesta. Essa é uma parte pouco ensinada no nosso meio. Se você sente atração pelo pecado como algo bom, você ainda não teme o Senhor. Não da forma que deveria. Talvez esteja aprendendo a temer, mas não do jeito que Deus quer. O temor do Senhor nos leva a odiar o que Deus detesta. Literalmente. Não tem como você olhar para o pecado e dizer assim, nossa, que lindo, isso é tão atraente, isso é tão envolvente, isso é tão bom. Não, não tem como. Você olha e você tem asco, você tem aversão, você detesta. Lembrando sempre, o pecado, tá? Cuidado para você não transferir isso para a pessoa que peca. Senão você vai estar correndo um erro muito grave. Então, o temor do Senhor é amar a Deus e odiar o que Ele odeia. Amém? Em sexto lugar, o temor do Senhor é honrar o que Ele honra e fazer do interesse de Deus o nosso interesse. Você já entregou todos os teus interesses para o Senhor? Todos. Para a aprovação ou reprovação do Senhor? Você já fez dos interesses do Senhor os seus interesses? Isso é temor do Senhor. Eu quero muito isso, eu quero muito ser aquilo, eu quero muito aquela carreira, eu quero muito aquele concurso, eu quero muito tomar essa direção aqui. Muito bem. Seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Para nós que tememos a Deus, tudo que a gente projeta, a gente entrega em sua presença, para aprovação ou reprovação, independente do que venha. Amém? E a gente se submete ao Senhor. É fazer do interesse dele o nosso interesse. Isso é temor do Senhor. Em sétimo lugar, o temor do Senhor é uma disposição. Jesus, isso aqui tem que ser dito. Gente, perdão, isso me vibra por dentro e por fora. Isso aqui é demais. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo. Preste atenção, tá? Porque tem muita gente por aí dizendo que o temor do Senhor é só respeitar o Senhor. Existe um nível mais profundo, tá? E eu não quero aqui aterrorizar ninguém, mas preste atenção. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, terror e até pavor diante do simples pensamento de fazer algo que desagrada o Senhor. Isso é demais! Uau! Imagina, você paralisa, não porque você fez algo que desagrada a Deus, não, porque passou pela mente, você entrou em pânico, falou, não vou fazer isso, porque desagrada o meu Pai, e você não tomou de forma nenhuma aquela direção. Isso é uma disposição interna. Quem põe essa disposição em nós? O Espírito Santo de Deus. Uau! Essa disposição torna impossível a um indivíduo
pecar deliberadamente e intencionalmente. Prova isso aí, pastor. Prova. Provérbios 16:6. Vamos lá. Vamos ler na escritura que eu acabei de afirmar. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Aleluia! Pecado. Pelo temor do Senhor os homens evitam pecado. Mal. Mal. Extraordinário, né? É incrível. Êxodo 20:20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Eu vou explicar, tá, esse texto, viu? Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. É engraçado, que tem a tradução na King James que separa as duas palavras aqui, tá? Na King James vai dizer assim, ó: Moisés disse ao povo: não tenham medo. Não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor, diferente da palavra medo, tá? Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A parte final é o que nos interessa, mas deixa eu explicar a diferença entre medo e temor aqui. O povo viu a manifestação de Deus no monte. O monte fumegava, tinha nuvens, trevas, relâmpagos, sons aterrorizantes. A terra está tremendo. E eu digo para você que o mais forte, o mais corajoso de todos os valentes ficariam em pleno terror diante daquilo. Medo seria o que apoderaria cada um que visse aquela visão e que estivesse ali naquele momento. É medo paralisante, tá? Esse medo com certeza era provocado pelo pecado deles. Eles eram murmuradores e amavam o Egito. Tem a ligação com o pecado. Deus veio até vós para que vocês não tenham medo. Medo de Deus, medo de se aproximar. Porque se você ler o texto, a vontade de Deus é que o povo subisse à presença dele. Aquele povo estava em pecado. Eles iam morrer. O povo inteiro ia morrer. E eles tinham medo. E aquele medo era um medo paralisante. É o medo que o diabo coloca muitas vezes na gente. Ou tenta colocar, né? Está repreendido. Não coloca não, Satanás. Mas ele tenta, certo? Aquele medo que te paralisa. É diferente do temor do Senhor, tá? Porque o que o Senhor quer é que o temor dele esteja diante de vós. E aí a parte final aqui que nos interessa bastante. A fim de que não... O temor do Senhor faz com que o homem não peque. Pastor, eu tenho problema com o pecado. O que eu tenho que fazer? Ore para crescer no temor do Senhor, para conhecer o temor do Senhor, para andar, enquanto você estiver aqui nessa terra, no temor do Senhor. O temor do Senhor faz você vencer os pecados. Uau! Tinha um outro texto que eu ia usar, mas eu vou só citar. Quando Saul foi escolhido para ser rei, tinha uma ordem. Qual era a ordem? Ele vai ter que ter uma cópia do livro da lei para ler ele todos os dias, para aprender a me obedecer e me temer. Está escrito desse jeito. Se você quer aprender a temer o Senhor, leia todo dia. Você vai crescer no temor do Senhor. Uau! Então, se você orar pedindo a Deus para crescer no temor do Senhor, Ele vai mandar você ler a Bíblia. Oitavo, o temor do Senhor é submeter a Deus totalmente a nossa vontade à vontade dEle. Submissão da vontade. Eu conheço muito crente, gente. E quando a gente conversa, não dá 5 minutos, ele põe para fora. Ele é cheio de querer, cheio de vontade. E a gente não vê saindo da boca de alguns de nós aquilo que é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Sai as nossas vontades. Sai as nossas preferências. E o que é temer o Senhor? É submeter todas as nossas vontades à vontade dEle. Isso é temor do Senhor. Em nono lugar, o temor do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. E é o prazer do Senhor Jesus Cristo. Uau! O temor do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. Não tinha como não ser, né?
Pastor, isso é bíblico? É. Coloca aí, irmão, Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele, Jesus, tá? Aqui é a profecia messiânica. Repousará sobre ele o Espírito, com letra maiúscula, do Senhor. O Espírito, com letra maiúscula, de sabedoria e de entendimento. O Espírito, com letra maiúscula, de conselho e de fortaleza. Veja só essa parte final. O Espírito, com letra maiúscula, de conhecimento e temor do Senhor. O Espírito de temor do Senhor é o Espírito Santo de Deus que nos habita. Presta atenção. O Espírito Santo, a palavra, o sangue, estão sempre amarradinhos um no outro, assim, agindo todos juntos o tempo inteiro, né? Em 10º lugar, o temor do Senhor é a forma correta de se aproximar de Deus. É óbvio, seria razoável isso. Mas vamos ler aqui Salmo 31, verso 19. Uau! Essas palavras são tremendas, irmão. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Como é grande a bondade de Deus, mas para uma turma específica, uma classe. Os que te temem, os que têm o temor do Senhor, os que têm o espírito de temor do Senhor. E Deus usa essa bondade para todos os homens, para com aqueles que em ti se refugiam. É extraordinário. Qual é a melhor forma de se aproximar de Deus? Com esse temor. Porque você se aproximando assim, você experimentará essa bondade. Você será o alvo, literalmente, de toda essa graça, essa misericórdia, esse amor. Como é grande a tua bondade! Se aproxime de Deus com temor e você vai experimentar, experienciar esta bondade. Que reservaste aos que te temem. Uau! Sabe, o temor do Senhor está associado à promessa de proteção. Coloca aí o Salmo 34, verso 7. Olha que interessante. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que... Sem temor não tem anjo do Senhor não, irmão. Tem anjo do Senhor para aqueles que o temem. E os... promessa de proteção, de livramento, associada ao temor do Senhor. O Mancido está entre nós hoje e está aqui porque o temor do Senhor age na tua vida. Você foi livre das garras da morte, nasceu de novo, está entre nós. O fato de nós ouvirmos o teu glória a Deus, o teu aleluia, fala da bondade de Deus, do temor de Deus agindo entre nós, do agir do Espírito Santo entre nós. É as maravilhas de Deus entre nós. É os feitos de Deus entre nós. Nós glorificamos a Deus porque Ele tem feito diante dos nossos olhos coisas grandes, coisas novas. Uau! Para que a gente aprenda, nós devemos orar para ter o temor do Senhor. Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Olha que oração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. De quem estamos falando? Do Senhor Jesus. Ensina-me o Senhor Jesus, né? E andarei na tua verdade. Uma vez que você aprenda de Deus, né? Consequência é andar na verdade. Agora olha só que coisa linda. Dispõe-me o coração para só temer ao teu nome.
O que é isso aqui, irmãos? É uma oração. É uma oração. Nós devemos fazê-la. Devemos seguir o exemplo. Eu não estou falando de você ficar repetindo o versículo. Eu estou falando de você mesmo colocar diante de Deus. Senhor, ensina-me o teu caminho. Enquanto eu estiver na terra, me guia no teu caminho. Eu tenho certeza que eu guardarei as tuas veredas, as tuas verdades. E dispõe o meu coração, Senhor, a temer somente o teu nome. Um homem assim é um David Brainerd. Ele não teme a morte, ele antes quer ir aos índios. A história conta que ele, por efeito da tuberculose, ele cuspia pedaços dos seus órgãos internos. E ainda assim não parava de orar. A única coisa que ele temia era o Senhor. Ele se permitiu queimar até o último fôlego de vida nesta terra. E o sangue dele fala coisas excelentes até hoje. Mas nós temos sangue mais excelente do que o dele ainda, que é o sangue de Cristo. A disposição do coração. Você aprendeu coisas grandes esta manhã. Você ouviu maravilhas da palavra de Deus. A bem da verdade, eu não entrei, obviamente, em todos os detalhes dessas palavras. A gente ressaltou algumas coisas. Então você pode rever na sua casa a aula de hoje. Pode rever pelo canal Arrependimento para Hoje. Pode aprofundar-se em cada versículo, em cada passagem. E para fechar com chave de ouro, um versículo que foi usado aqui. A pastora Cássia abriu o culto com ele, é um versículo que eu ia usar. 2 Coríntios, capítulo... quanto? 3,17, não é isso? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Essa palavra, como disse a pastora, é uma bomba. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Liberdade de quê, irmão? Liberdade para ser puro, para ser santo. Liberdade do pecado. Liberdade das maldições. Liberdade para servir a Deus, para adorar. Liberdade, você é liberto, você é livre em Cristo Jesus. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. E o Espírito de Deus nos levará, nos guiará ao seu santo temor, nos guiará a sua palavra, nos colocará debaixo do sangue do Cordeiro, exaltará a Cristo, transformará cada um de nós em semelhantes a Jesus e, consequentemente, nos dará vitória sobre o pecado. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche seus olhos. Oh, soberano Deus, como é bom estudar a Tua palavra, como é bom observar as maravilhas da Tua palavra. Aquilo que o Teu Santo Espírito por ela nos ensina, nos inspira, nos alegra, nos conduz. Como é bom, Espírito Santo, gozar desta liberdade que o Senhor traz. Nos faz, Senhor, filhos tementes, que andam debaixo da Tua palavra, que são guiados pelo Espírito Santo, que são influenciados, que são liderados, que são dirigidos pelo Espírito Santo. Assim como Jesus também foi, enquanto esteve entre nós aqui, e hoje enviou o Espírito Santo para todos nós. Como nós te somos gratos, Pai. Não queremos nos desviar de forma nenhuma deste santo caminho. Portanto, sonda-nos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Algo que fuja ao nosso olhar. Pois só quem consegue olhar todos nós com profundidade é o Senhor. Então sonda-nos. E arranca de nós aquilo que
nos afasta de Ti. Aquilo que entristece o Teu Santo Espírito, aquilo que ofende o sangue da aliança, aquilo que menospreze o nome de Jesus, aquilo que ofenda alguém, algum irmão próximo, tira de nós, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno, de pureza, de santidade, de temor do Senhor, do sangue de Jesus, da santa, viva e eterna palavra de Deus. Quem comigo concorda, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Pastora. Amém. Amém, nós já vamos orar, encerrando a transmissão do pastor Cássio. Eu queria só avisar que sábado que vem tem vigília, tá, irmãos? Sábado que vem, das 20 às 0 hora, tem vigília. E dia 30 tem imersão de libertação. Imersão de libertação, ela vai ser de 10 da manhã até às 18 horas. Então, participe. Dia 30 é feriado, é uma quinta-feira. A gente vai ficar o dia todo aqui na presença de Deus, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão na transmissão. Que Deus abençoe todos os que estão aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa escola bíblica. Obrigado pela vida do pastor Cássio. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão conectados conosco, recebendo tua palavra. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Nos guarda debaixo do sangue de Jesus, nos dá um dia maravilhoso e nos traz para a tua casa às 19 horas, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe.